A CBT, Companhia Brasileira de Tratores, já foi um dos maiores nomes da indústria de máquinas agrícolas no Brasil. Com tratores robustos e conhecidos pela resistência, a empresa conquistou milhares de produtores rurais e chegou a rivalizar com gigantes internacionais. Mas, mesmo com tanto sucesso, a CBT acabou fechando as portas. O que levou uma das marcas mais icônicas do Brasil a desaparecer? Foi falta de inovação? Concorrência estrangeira? Ou decisões erradas da própria empresa? No vídeo de hoje, vamos contar a história da ascensão e queda da CBT, revelando os motivos que levaram ao seu fim e o que restou desse legado. Se você gosta de máquinas antigas e quer entender os bastidores dessa história, fique até o final porque esse vídeo vai te surpreender. Como sempre, o governo foi um dos principais culpados para que isso aconteça. A CBT, Companhia Brasileira de Tratores, foi uma das fabricantes de tratores mais icônicas do Brasil, conhecida por máquinas extremamente robustas e resistentes. No entanto, a empresa fechou as portas na década de 1990, deixando um legado forte, mas também muitas dúvidas sobre sua queda. Afinal, por que uma marca tão popular entre os produtores rurais simplesmente desapareceu? A resposta envolve falta de inovação, crise econômica e concorrência estrangeira. Vamos entender os principais motivos. Os tratores da CBT eram famosos pela força e durabilidade, mas a empresa não investiu em modernização. Enquanto concorrentes como Massey Ferguson, Valmet e Ford traziam novas tecnologias, motores mais eficientes e melhor conforto para o operador, a CBT manteve um projeto antigo e defasado, sem grandes evoluções. Isso fez com que seus tratores começassem a ficar ultrapassados. Com a abertura do mercado brasileiro nos anos 1990, fabricantes como John Deere, New Holland e Valtra começaram a trazer tratores mais modernos, econômicos e confortáveis para o Brasil. A CBT surgiu como um projeto nacional para fortalecer a indústria brasileira de tratores, mas não recebeu incentivos suficientes para crescer e competir no longo prazo. Enquanto outras fabricantes tinham suporte financeiro e incentivos fiscais, a CBT ficou para trás e não conseguiu sobreviver ao novo cenário econômico. A queda da CBT, Companhia Brasileira de Tratores, teve vários fatores, mas o papel do governo brasileiro foi um dos principais responsáveis pelo fim da empresa. Em vez de fortalecer a única fabricante nacional de tratores, o governo tomou decisões que prejudicaram a CBT e favoreceram empresas estrangeiras. Vamos entender como isso aconteceu. Nos anos 1970 e 1980, o Brasil tinha um forte programa de incentivo à indústria nacional, mas a CBT nunca recebeu o mesmo nível de apoio que outras empresas, como Scania e Mercedes-Benz. Enquanto marcas estrangeiras conseguiam linhas de crédito e incentivos fiscais, a CBT precisava se virar sozinha para financiar seu crescimento e modernização. Com a chegada do governo Collor no início dos anos 1990, o Brasil passou por uma grande abertura econômica. Isso permitiu que empresas estrangeiras entrassem no país com força total, trazendo tratores mais modernos e a preços competitivos. Sem tecnologia de ponta e sem apoio do governo, a CBT não teve como competir e começou a perder mercado rapidamente. Mesmo sendo uma empresa nacional, a CBT dependia de motores importados, especialmente da Perkins e da Scania. Quando o governo reduziu o controle sobre importações e o câmbio ficou instável, o custo dessas peças disparou, tornando a produção inviável. Enquanto as gigantes estrangeiras já tinham fábricas próprias no Brasil, a CBT ficou refém dos preços internacionais. Durante muitos anos, o governo oferecia linhas de crédito agrícola para os produtores comprarem máquinas nacionais. Mas, com a abertura econômica e a entrada de multinacionais, o governo direcionou esses financiamentos para empresas estrangeiras, tornando mais fácil comprar um John Deere ou um Massey Ferguson do que um CBT. Isso foi um golpe mortal para a empresa. Nos anos 1990, o governo Collor iniciou uma política agressiva de privatizações e cortes de incentivos à indústria nacional. Muitas empresas brasileiras quebraram nesse período, e a CBT foi uma das vítimas. Sem dinheiro, sem incentivos e sem mercado, a empresa não teve como sobreviver e encerrou suas atividades. O governo brasileiro não apoiou a CBT como deveria, abriu o mercado sem preparar a indústria nacional e facilitou a concorrência estrangeira. Se houvesse um plano estratégico para modernizar a empresa e protegê-la no mercado, talvez a história fosse diferente.
Hoje, o Brasil não tem mais uma fabricante nacional de tratores, e o setor agrícola depende 100% de marcas estrangeiras. A falta de financiamentos foi um dos principais fatores que levaram à quebra da CBT, Companhia Brasileira de Tratores. Durante muitos anos, a empresa sobreviveu graças às vendas para pequenos e médios agricultores, que dependiam de linhas de crédito do governo para comprar tratores. Mas quando esses financiamentos foram cortados ou redirecionados para marcas estrangeiras, a CBT perdeu grande parte de seus clientes e não conseguiu manter a produção. No Brasil, a maioria dos produtores rurais não compra tratores à vista. Desde os anos 1970, o governo oferecia linhas de crédito agrícola subsidiado, permitindo que os agricultores financiassem a compra de tratores com juros baixos e prazos longos. A CBT se beneficiou muito disso, pois seus tratores eram acessíveis e tinham grande aceitação no campo. Nos anos 1990, com a abertura econômica promovida pelo governo Collor, marcas como John Deere, Massey Ferguson e Valtra começaram a entrar com mais força no Brasil. O problema foi que o governo passou a direcionar os financiamentos para essas empresas, deixando a CBT em desvantagem. Enquanto um produtor conseguia financiamento fácil para comprar um trator importado, para um CBT a burocracia era maior e os juros, menos vantajosos. Empresas estrangeiras, com apoio de bancos internacionais, começaram a oferecer planos de financiamento próprios, facilitando ainda mais a compra de seus tratores. A CBT, por ser uma empresa nacional com menos capital, não tinha condições de financiar os clientes por conta própria e ficou refém dos programas do governo. Com o corte desses incentivos, as vendas despencaram. A CBT sempre foi forte entre os pequenos e médios agricultores, que não tinham dinheiro para pagar tratores à vista e precisavam de crédito acessível. Quando o governo reduziu os financiamentos e concentrou os incentivos nas multinacionais, esses agricultores perderam a opção de comprar um CBT. Sem clientes, a empresa viu sua demanda cair drasticamente. Com a queda nas vendas, a CBT não conseguiu manter sua produção, começou a acumular dívidas e não teve como modernizar sua linha de tratores para competir com os modelos importados. A CBT não quebrou apenas por falta de inovação ou concorrência estrangeira, mas porque o governo tirou os financiamentos que sustentavam suas vendas. E aí, o que você acha da história da CBT e o que levou ao seu fim? Ficou claro que a falta de inovação, falta de apoio financeiro e abertura do mercado para marcas internacionais foram fatores determinantes para o desaparecimento da empresa. Se o governo tivesse apoiado mais a CBT, talvez o Brasil ainda tivesse uma grande fabricante nacional de tratores. Mas e você? Tem alguma opinião sobre a falência da CBT? Acha que poderia ter sido evitada? Deixe sua opinião nos comentários. Se você curtiu o conteúdo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos sobre a história da indústria brasileira e curiosidades do agronegócio. Nos